Sentar, por favor. Rapidamente vou recordar o tema da semana passada, pois ele tem uma relação de continuidade muito interessante com o tema de hoje, da nossa reflexão. Vamos lembrar que na semana passada, Jesus deixou a cidade de Jericó e do lado de fora dos muros da cidade de Jericó, ele encontrou um cego chamado Bartimeu, que era cego, mas não necessariamente deveria morar fora dos muros da cidade e, além disso, ser mendigo. O texto da semana passada salientava bem que ele era cego e mendigo. Estão lembrando direitinho da semana passada? Quando Jesus passa por ali, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus escuta, mas diferente do que ele faz em outras ocasiões, onde ele vai ao encontro da pessoa que necessita da atenção, do toque, da palavra, Jesus ordena que ele venha até ele. Uma mudança de comportamento que tem a razão. A razão é, Jesus entende que ele tinha a limitação visual, ou seja, Jesus entende que ele tinha sim a incapacidade física de enxergar. Ao mesmo tempo, reconhece que ele não tinha necessidade de não enxergar um sentido para a vida, uma razão para a vida, portanto não havia necessidade de ser mendigo. Ele não era coxo, não era impossibilitado de andar. Ao dizer isso, Jesus ordena que ele venha até ele. E aí o texto diz que ele dá um pulo, vai até Jesus, deixa os panos, um sinal ali concreto daquela condição de mendicância, e ele vai até Jesus. Estou só refrescando a nossa memória da semana passada. E no encontro dele com Jesus começa um diálogo que está muito além daquilo que está escrito. Um diálogo de entrelinhas, que Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Claro que Jesus sabia da limitação visual dele, mas Jesus enxergava algo mais grave, mais sério e mais comprometedor, que era a falta de um sentido para a vida, de uma razão para a vida, que fez com que ele fosse morar fora da cidade e na condição de mendigo. Por trás desta pergunta está: o que você entende que seja melhor para você? Voltar fisicamente a enxergar, mas talvez continuar mendigo e família, longe de um sentido para a sua vida, ou alguma outra coisa é mais importante para você? E a resposta dele continua também sendo uma resposta aberta de entrelinhas, porque ele responde para Jesus: Mestre, que eu veja, ou seja, que eu veja com os teus olhos, que eu veja o que é melhor para mim, que eu seja capaz de compreender. É um ver além do enxergar forma, tamanho, cor, mas de compreender um sentido para a vida, compreender o que seria melhor para ele naquele momento. E aí termina o texto dizendo que ele recobrou a visão, ou seja, cura 1. Ele pôde voltar a enxergar, mas a maior das curas está exatamente no que continua ali em paralelo com um dado apresentado no início do Evangelho: cego e mendigo. Era o diagnóstico do início do Evangelho. No fim do Evangelho, depois do encontro com Jesus, para a cegueira, o paralelismo é: voltou a enxergar. Para a situação de mendicância, seguia Jesus pelo caminho, ou seja, ele deixou de morar fora da cidade, deixou de viver na condição de mendigo e encontrou um sentido para a vida dele. E ali então,
na nossa reflexão da semana passada, que foi mais curto do que isso aqui que eu falei, mais longo, ao contrário, né? A gente espaçou, dividiu, quebrou. Eu ia fazer hoje também, mas no início estava muito forte a chuva. E praticamente vocês não iam ouvir. Eu ia dividir a atenção comigo e com a chuva. E aí eu deixei tudo para esse momento aqui. Eu disse na semana passada, então, na conclusão da nossa homilia, que tem cegueiras e cegueiras. Que o nosso povo tem razão quando diz: o verdadeiro cego é aquele que não quer ver. Que Jesus nos convidava a essa visão para além de forma, tamanhos, cores, além do que é sensível, né? Como está sugerido, por exemplo, no livro Pequeno Príncipe, né? Que eu não citei na semana passada, que diz que o essencial é invisível aos olhos. Mas não é impossível de ser visto, mas é invisível ao olho que só enxerga forma, tamanho, cor, mas talvez seja visível a quem sabe olhar com o coração. Como Jesus ensinou Bartimeu a olhar para a vida dele, e ele encontrou sentido para ir adiante. O tema da palavra de hoje está em torno de um outro sentido. A audição é o sentido para a reflexão desta semana. No evangelho de hoje, um mestre da lei, conhecedor da lei, se aproxima de Jesus e pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Para alguns estudiosos, ele estava colocando uma arapuca para Jesus. Para outros, não. Era uma pergunta sincera de quem tinha um desejo sincero de compreender isso. Vamos primeiro olhar com o olhar de quem entende que seja uma arapuca para Jesus. No tempo de Jesus, a lei civil e a lei religiosa coincidiam. Então, os mandamentos serviam como leis para a prática religiosa, mas também era a lei que levava o cara preso, se ele não observasse. Na lei, a Torá, que é o nome da lei dos judeus, está escrito lá que o primeiro dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e deixar de considerar o amor a Deus. Quem entende que estava sendo colocado uma arapuca para Jesus ali, pensa da seguinte forma: ao responder a esta pergunta, qual é o maior dos mandamentos? Se ele, Jesus, dissesse algo diferente do amor a Deus, possivelmente ele seria preso por ensinar o que está contra a lei. Porque a lei afirmava, no livro do Deuteronômio, na Torá, inclusive lido na primeira leitura de hoje: ouve Israel, Shema, é o verbozinho que está lá na língua original, Shema, ouve. O Senhor teu Deus é o único Senhor, por isso amarás o Senhor teu Deus, como eu já citei. Quem entende que seja uma arapuca para Jesus, então, vê desta forma: que se Jesus simplesmente reproduzisse a pregação do amor ao próximo, que ele poderia ser preso. E aí havia razão para fazer aquilo que eles queriam fazer, calar Jesus. Mas, por outro lado, há quem veja diferente. E o texto do evangelho de hoje nos leva, de alguma forma, a pensar que não era uma arapuca para Jesus, mas era a pergunta sincera de um homem que era estudioso da palavra, mas já estava um pouco embaralhado. Por quê? Os mandamentos que Moisés trouxe nas tábuas da lei eram 10 mandamentos. O livro do Deuteronômio, de alguma forma, reduzia, sintetizava esses mandamentos todos no amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Ao longo da história dos judeus, eles foram criando mandamentos em cima dos 10 mandamentos, chegando a
365 mandamentos decorrentes da lei no seu aspecto negativo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E outros tantos, aproximados 248 mandamentos relativos aos aspectos positivos. Faça isso, faça aquilo, somando aproximados 613 mandamentos, acrescidos aos 10, 623 mandamentos. Nem dá para lembrar tudo. Estão entendendo? Os mandamentos negativos eram inspirados nos dias do ano. E olha que interessante, os mandamentos positivos eram inspirados nas partes, ossatura, músculos, órgãos conhecidos do corpo até aquele momento. Então se conhecia ali 248 membros, ossos, partes até aquele momento. E os 365 somando 613. Tem um autor que eu gosto muito chamado Umberto Eco, que escreveu O Nome da Rosa e outros livros, que ele diz que no passado a gente tinha um problema muito sério quando a gente queria uma informação, né? Eu lembro quando a gente ia fazer uma pesquisa da escola, que tinha que ir para a biblioteca da escola ou para uma biblioteca do bairro, rezar para a biblioteca estar aberta, nem toda a biblioteca emprestava o livro, não havia facilidade de fazer a imagem pelo celular, a gente tinha que copiar o que queria. E depois, o acesso à informação era bem mais difícil. Hoje, nós temos uma facilidade enorme de acesso à informação. Se você vai lá no Google e digita qualquer coisa, geralmente a gente tem pelo menos ali 1.000, 10.000, 100.000 itens. E Humberto Eco diz o seguinte, que quando você pesquisa uma coisa e tem 1 milhão de opções e não ter nenhuma opção, é praticamente a mesma coisa. Talvez fosse esse o problema deste mestre da lei. 613 mandamentos, como é isso? Nem dá para saber tudo, nem dá para guardar tudo. Talvez fosse mais interessante, então, ouvir de Jesus, talvez ele buscasse em Jesus, se ele tinha uma inteligência, ou se ele tinha condição de resumir aquilo em algo que pudesse caminhar com ele na cabeça. E Jesus fez isso para ele. Jesus diz assim, ouve, ó Israel. Na minha opinião, esse é o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. E aí Jesus depois continua. O Senhor teu Deus é o único Senhor, amará o seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, o teu entendimento. Ou seja, Jesus faz referência à Torá. Não cai na armadilha, se havia intenção da armadilha. Só que Jesus responde a uma pergunta que não foi feita, que Jesus diz, e o segundo é semelhante a esse. Ele não tinha perguntado pelo segundo, ele tinha perguntado pelo primeiro. Mas Jesus apresenta o mandamento síntese como uma espécie de moedinha que tem duas faces, cara e coroa. Um lado da moeda é o amor a Deus, o que está escrito na Torá, a primeira leitura. E um outro lado da moeda é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então resume os 613 mais os 10 originais, 623 mandamentos a exatamente esses dois: o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas, a meu ver, a síntese da síntese está no ouvir, Israel. Jesus está aqui como ao cego. Ele convidou a ver, convidando aquele mestre da lei a ouvir. Shema é a palavrinha.
no Deuteronômio, e assim era no tempo de Jesus. Shema, na língua original, não é ouvir mecanicamente. Um exemplo interessante é, às vezes a gente gosta da melodia de uma música. Em inglês, em francês, em italiano, em japonês, a gente escuta a melodia da música, mas não é capaz de entender do que ela está falando. Então a gente tem o contato com o som, com a mecânica do som, mas não é capaz de entrar no mistério do sentimento que está ali revelado naquela letra, no que está em torno da letra da música. Shema implica a percepção mecânica do som, mas o mergulho, um mergulho profundo no sentido, no significado, nos sentimentos, nas emoções, naquilo que está envolvido ali, naquele som. No seminário, a gente tem uma matériazinha chamada Direção Espiritual. Ela é feita, em geral, na minha época, era um semestre com 4 créditos. Era uma matéria para ensinar a gente a escutar. Uma escuta especializada, uma escuta que, do ponto de vista espiritual, não é só aceitar, perceber mecanicamente o som, mas é ser capaz de pegar o outro que te convida ao te procurar pela mão, e a pessoa te convida a entrar na história dela e mostrar algumas coisas. Às vezes ela só quer que você faça comunhão com aquilo tudo que você está vendo. E outras vezes ela até pergunta ou pede que você diga alguma coisa. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Da pessoa marcar um horáriozinho para vir conversar com o padre. Vem, senta, fala por 1 hora e ameaça levantar e ir embora. Aí eu digo, peraí, eu vou falar. Não, padre, já estou bem. Já estou bem. Algumas vezes eu insisto um pouquinho, a pessoa senta. E aí eu digo alguma coisa. Outras vezes a pessoa já vai bem pelo simples fato de alguém ter escutado como quem toma pela mão, faz esse passeio, de alguma forma na condição de testemunha, na condição de cúmplice, pela história, pelo que está vivendo, e depois se dispõe a voltar para a vida. Não sei se me faço entender direitinho. Existe, na palavra de hoje, um convite a esse exercício de escuta. A escuta tem 3 direções. Primeira dimensão da escuta, a escuta vertical. Ouve o Senhor. O Senhor Deus, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Se você procurar o silêncio, se puser um pouco mais a ouvi-lo, a abrir os ouvidos do coração, você vai perceber, ora na sua consciência, ora de maneira muito clara, que o Senhor Deus fala conosco, fala comigo, fala contigo. A oração é um lugar privilegiado, mas ele fala às vezes também em outros momentos, ocasiões e lugares. Segunda dimensão da escuta. Se escutar. Você se escutar. Essa talvez a gente não tenha muito exercício dela, mas é importantíssimo que você se escute. Escute os seus pensamentos. Escute
o que você mesmo pensa das suas ações. Escute a maneira como você tem reagido, tem se colocado diante da vida. Se escutar. Aquilo que às vezes a gente tem até com certo grau patológico em relação ao nosso corpo, achando que está doente, a gente começa a escutar o coração, escutar, né? Tu escuta isso, escuta até o que não tem, o barulho que não existe e tal. Que a gente desenvolva uma sensibilidade semelhante no sentido de ser capaz de se escutar. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer com se escutar? Todo mundo entendeu o que significa ele se escutar? Existe, por exemplo, na tradição da nossa igreja, uma proposta que todas as noites, antes de dormir, na nossa oração da noite, a gente faça um exame de consciência. Já ouviram falar nisso? O exame de consciência é uma proposta de autoescuta. Você faz o silêncio, repassa o seu dia, e você mesmo, ao repassar o dia, faz observações, emite juízo, concorda ou não com atitudes suas, que na correria do dia foi no fluxo, mas que num dado momento você é capaz de olhar na condição de uma terceira pessoa para você mesmo, e escutar e ver o que você fez, falou, pensou, tal. Se escutar. A terceira dimensão da escuta é ser capaz de escutar quem está em torno da gente. Escutar, não só no sentido mecânico do som produzido, mas escutar no sentido de ser capaz de ouvir todos os ruídos, que os pensamentos, que as palavras, que as ações, tudo o que vem daquela pessoa como algo que está sendo dito para mim. Escutar. Quando, por exemplo, a gente se coloca numa discussão quente, calorosa, a gente quer falar. Às vezes na discussão é até interessante. Deixa eu falar, peraí, deixa eu falar. Ninguém quer ouvir. A proposta é a do exercício contrário. Preferir ouvir. Colocar-se a ouvir. Ser capaz de, não só nas palavras, mas nas ações de tudo que está em torno daquela pessoa que está diante de mim, rindo, chorando, triste, alegre, com ou sem palavra, escutar para entender aquela pessoa. Portanto, é proposta da nossa reflexão desta semana, como foi da semana passada, a visão, ver com os olhos de Jesus, como Jesus, a proposta desta semana é escutar o Senhor a si mesmo e a quem está em torno da gente. Vou ficar por aqui, que tem uma turma armando um soninho. Vou ficar por aqui. Acho que está dado o recado direitinho da proposta da nossa reflexão. Ouve, ouve. É o que aparece na primeira leitura, é o que aparece no Evangelho. Ouve. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé.